Olá, meu nome é Everton Senna. Agora eu vou estar apresentando o conteúdo da disciplina Práticas Pedagógicas 2. A gente vai estar abordando o conteúdo do nono ano. Componente de grupo: eu, o Everton Senna, José Donai, Guilherme Melo, Lucas Fernandes, Larissa Ignis e Lídia Lopes. A gente vai estar abordando aqui, nessa aula, nessa apresentação, uma abordagem teórica e uma aplicação de um assunto matemático da educação básica, no caso, para o nono ano. A gente vai estar com a parte conceitual e procedimentos matemáticos, além da indicação de um recurso didático para a fixação do conteúdo, que vai ser um jogo, que a gente vai apresentar lá para frente. Sobre a aula, primeiro, conteúdo matemático, a gente escolheu o Teorema de Pitágoras, bastante usual dos alunos, né? Então, a gente vai estar abordando aqui no nono ano. Habilidade da BNCC, EF09MA14. Unidade temática, triângulo, retângulo. Ano escolar, nono ano. Então, vamos para a parte da teoria matemática, né? O conceito. Primeiro, Teorema de Pitágoras. Em todo triângulo retângulo, observe a figura do triângulo retângulo embaixo. Ele vai estar dividido no lado B, lado A e lado C. O quadrado da medida do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas do comprimento dos catetos. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Podemos utilizar essa relação para obter a medida de um dos lados do triângulo retângulo, supondo que os outros dois sejam desconhecidos. Observe, se a gente tem um triângulo retângulo ABC, se a gente sabe o valor de A e o valor de B, a gente vai conseguir achar o valor de C. Por quê? O Teorema de Pitágoras vai nos dar uma fórmula que, através dessa fórmula, uma observação quando a gente fala em fórmula é que isso tudo ele foi deduzido, isso tudo ele foi provado para encontrar essa relação. Então, o Teorema de Pitágoras é uma relação que a gente vai conseguir aplicar, certo? Então, o Teorema de Pitágoras é um recurso fundamental em diversos campos de matemática, sendo amplamente estudado durante séculos. Então, vai ser essa fórmula, a gente vai conseguir achar de forma fácil um dos lados do triângulo retângulo. Observe bem, novamente, a figura do triângulo retângulo. Observe que, em uma das suas partes, no triângulo retângulo, o ângulo mede 90 graus. Isso é fundamental na hora de visualizar o que é ou não um triângulo retângulo, certo? Prioridade. Propriedade, no caso, né? Tem um ângulo reto, ou seja, 90 graus. O triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus. Tem dois ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus. A soma de todos os ângulos internos é igual a 180 graus. O maior lado é a hipotenusa e os outros dois lados são os catetos, certo? Então, a gente tem o cateto lado AB, o cateto BC e a hipotenusa AC. A medida dos lados obedece ao teorema de Pitágoras, ou seja, A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Essa parte é as propriedades, certo? Que vai ser fundamental na hora de observar a pergunta, observar como você vai resolver, achar a resolução do conteúdo. Perceba, aqui a gente traz alguns exemplos de exercício que aparecem frequentemente em qualquer livro didático, numa avaliação. Perceba, a gente dá alguns exemplos de triângulos retângulos, são triângulos retângulos, e a gente encontra algumas medidas de lado. Perceba, ele deu dois catetos, né? 28 e 21, e ele quer a hipotenusa. E o resultado é igual a 35. B, ele deu um cateto, deu a hipotenusa, e agora ele quer o resultado do outro cateto, que vai ser igual a 7. E aí a gente pode trazer uma aplicação mais contextualizada, mais no cotidiano. Perceba a figura aí. Durante o incêndio no edifício de apartamentos, os bombeiros utilizaram uma escada Magros de 10 metros para atingir a janela do apartamento sinistrado. Então a gente vê lá o corpo de bombeiros, né? O carro de bombeiros, e a gente vê a escada Magnus de 10 metros. Essa escada Magnus de 10 metros, se a gente for trazer para um triângulo retângulo, isso vai ser a hipotenusa.
E vamos lá. A escada estava colocada a 1 metro do chão, sobre o caminhão que se encontrava afastado a 6 metros do edifício. Qual é a altura do apartamento sinistrado em relação ao chão? Então observe, se a gente sabe que a escada, que a hipotenusa do triângulo retângulo ali é 10 metros, se a gente sabe que um dos catetos é 6, qual é a altura do outro cateto? Então a gente vai utilizar a aplicação do teorema de Pitágoras. Então, 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. Resolvendo esse problema, a gente vai encontrar o valor de x. Então, esse vai ser o valor da altura do apartamento sinistrado em relação ao chão. É uma pergunta bastante interessante, bastante conceitual, certo? E é interessante que esse problema é uma aplicação que é bastante contextualizada, né? Ou seja, o aluno ele vai precisar ter uma certa interpretação a respeito e saber visualizar. Por isso que eu falei bastante para visualizar o triângulo retângulo, porque é fundamental na visualização. Às vezes não vai vir uma figura para você conseguir chegar. Você vai ter que imaginar e colocar, desenhar mesmo no caderno para ter uma melhor visualização e acertar a resposta, né? Para fixar o conteúdo, a gente trouxe um jogo. Esse jogo é chamado de Trilha do Teorema de Pitágoras. Material: tabuleiro e cartas impressas, dado, tampinhas de garrafa para marcar as posições no tabuleiro, né? Perceba, na primeira parte, nós temos o teorema de Pitágoras, a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado, certo? E nós temos a trilha. E aí, o interessante é que você vai jogar o dado e vai andando as casas. Aqui é interessante jogar com 3 a 4 pessoas, tá certo? Para que não tenha muita gente e seja de forma dinâmica e objetiva e seja também bastante, como posso dizer, bastante proveitoso para aprender o conteúdo e aplicar o conteúdo, tá? Vamos lá. Quando o jogador ele vai para casa dos triângulos, vamos aqui, ó. Perceba, o aluno joga o dado e percorre o número de casas referente aos números de dados. Então, ele jogou o dado e vai andando. Se parar na casa referente ao triângulo, vamos lá, referente ao triângulo. Então, veja aí, na caminhada, na trilha, lá tem um triângulo. Vários triângulos, no caso, né? Então, quando ele para no triângulo, o que acontece? Deve sortear uma carta da casa dos triângulos e determinar o valor de x correspondente aos catetos, ou hipotenusa, de acordo com a figura. Vamos lá. Então, ele parou no triângulo, ele vai aqui, ó, cartas para a casa do triângulo. Olha aí, no caso, essa parte azulzinha aí, ó, cartas para a casa triângulo. Então, ele vai selecionar uma carta, a carta vão estar virada para baixo, ele vai estar embaralhado, obviamente, ele vai selecionar uma carta e vai ver qual é o valor. Perceba, o primeiro exemplo que ele dá aí. O cateto é 12, o outro cateto é 9, ele quer o valor da hipotenusa. Aí ele pode acertar ou ele pode errar. Se ele responder corretamente, ele fica na casa. Se ele dá uma solução errada, ele vai voltar 2 casas, certo? Então perceba, vamos lá recapitular. Jogou o dado, parou no triângulo, ele vai selecionar uma carta que vai estar baralhada, pegou uma carta. Se ele acertar, ele permanece na casa. Se ele errar, ele volta 2 casas. Se parar na casa referente à interrogação, deve sortear uma carta da casa da interrogação e resolver a situação, problema. Então vamos supor que ele está andando na trilha. Parou na interrogação, ele vai ter que sortear uma dessas cartas aí, ó, cartas para a casa da interrogação. Aí tem vários problemas, e aí são problemas contextualizados, certo? Vamos pegar o primeiro exemplo. Na figura do triângulo ABCD é equilátero. Determine o perímetro do triângulo BCD. Então perceba que é um problema que ele vai ter que interpretar a questão, vai ter que raciocinar, mas que ele vai conseguir fazer, certo? E aí, o que acontece se ele acertar? Se ele acertar, fica na casa, se errar, volta 2 casas. E quem chega primeiro ao final do tabuleiro é o ganhador. Perceba que é um material bem didático. Eles vão trabalhar a parte mais automática, que é encontrar o valor do cateto, da hipotenusa, e também a parte
contextual, né? Que vai ter aquelas perguntas mais contextualizadas, que ele vai precisar ter uma interpretação melhor. E é um jogo bastante dinâmico, que se você joga com 2, 3 pessoas, o pessoal vai interagir, vai ser bem proveitoso. Além de trabalhar de forma bem interessante o tema Teorema de Pitágoras, tá certo? Considerações finais. É essencial que os alunos compreendam os conceitos matemáticos, seus procedimentos e aplicações da matemática no cotidiano. Assim, o aluno tem um aprendizado significativo, desenvolvendo as competências e habilidades necessárias. A apresentação do trabalho é isso. Obrigado.